Estamos conversando aqui no Âncora sobre a vida do profeta Jeremias. Então, cada encontro nosso, estamos tentando olhar um pouco o aspecto biográfico, a caminhada de Jeremias, frente à chamada dele como profeta, exortando Judá ao arrependimento, a voltar para Deus, né? Arrependimento e fé, sair da idolatria tremenda e severa que eles viviam e voltar-se para Deus. Semana passada nós conversamos um pouquinho sobre que Deus falou para Jeremias, no capítulo 1, que certamente lutarão contra você, versículo 19, mas não o vencerão, pois eu sou com você, eu o protegerei. Então Jeremias parte na sua caminhada de vocação e de vida, sabendo que ele vai enfrentar muitos obstáculos, enfrentar oposição, enfrentar pessoas que iam desprezá-lo e não ouviriam a mensagem de Deus. Mas também Jeremias vai com essa firme promessa da presença que fortalece, que anima, que consola, que desafia, a presença de Deus nas nossas vidas frente às tribulações. Pois é, hoje nós vamos partir para o capítulo 7, vamos deixar um pouquinho o capítulo 1 a 6, que são relevantes, né? Você vai notar, se você ler esses capítulos, que Jeremias já está profetizando na capital Jerusalém. E antes de ler, hoje nós vamos ver o 7, do verso 1 ao 11. Principalmente o capítulo 7, verso 1 a 11. Mas a semana passada eu li no capítulo 2, versículo 13, que foi no início da profecia de Jeremias, né? Ele pregando na cidade, pelas ruas de Jerusalém. E vou partir então daí para nós termos um contexto da semana que vem, passada, para essa semana de hoje, né? O meu povo cometeu 2 crimes. Então essa é a pregação de Jeremias no capítulo 2. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Jeremias 2,13. Então, a pregação de Jeremias é um clamor, é uma palavra que esse povo deve voltar à fonte de água viva, parar de cavar. Eles abandonaram, então, 2 crimes ou 2 pecados que eles cometeram. O primeiro, abandonaram a fonte de água viva. O segundo, cavaram cisternas rachadas. Além de abandonarem a Deus, eles cavaram, eles foram pela sua própria cabeça, pela sua própria visão, pelo seu próprio desejo desenfreado e tentaram viver uma vida com outros deuses, com deuses que os levaram à idolatria e vão levar o povo de Judá, não é, a exílio, a uma disciplina, há uma correção de Deus na vida desse povo. Então hoje, nós olharemos agora o capítulo 7, os primeiros versículos. E a temática para você perceber nesse capítulo 7 é que Deus olha de dentro para fora. Os homens, nós, as pessoas, homens e mulheres, nós olhamos a vida de fora para dentro. Nós temos a capacidade de percepção, os órgãos dos sentidos, mas não é assim que Deus vê. Deus olha para a vida de dentro para fora, aquilo que se passa nas intenções, nas motivações, no secreto, na nossa alma, como a Bíblia chama, no nosso coração. E o título que pode ser dar para a nossa meditação hoje aqui é que não basta reformas aparentes para o Deus da aliança, o Deus de Israel, o Deus que Jeremias serve. Não basta a maquiagem, a cosmética, não basta aparentemente, não basta aquilo que é superficialmente, não basta aquilo que é religiosidade, às vezes só aparente. E o capítulo 7, para você perceber, é importante, porque veja, no ministério de Jeremias, ele está, que iniciou-se lá no capítulo 1, ele está sob a regência do rei Josias. E lembre, o rei Josias,
que é o início do trabalho profético do profeta Jeremias, é um rei reformador. O povo de Deus, Israel, estava fazendo uma reforma espiritual, uma reforma nacional. E a pergunta que cabe aqui no 7 é, mas se o rei Josias, que esse rei menino que começou com 8 anos, ele não foi aquele rei que limpou o templo, que leu o rolo sagrado de Deuteronômio? Não é aquele rei que tirou a idolatria de dentro do templo, restituiu o culto, algo tão importante para a vida nossa, dos cristãos, como a vida do povo de Deus daquela época? Mas não havia um ambiente de certa paz entre as nações ali, os vizinhos, não havia certa prosperidade no reino de Josias, muito diferente do seu avô, Manassés, que foi o pior rei de Israel, perverso, cruel. Sim, havia toda essa atmosfera de legitimidade, de restauração, de renovação espiritual, de renovo, chame a palavra que você tiver na sua mente. Aparentemente estava tudo melhor no sentido de nação, de povo e de fé. Mas para Deus era insuficiente esse movimento, era superficial. E esse é o pano de fundo do capítulo 7, verso 1 a 11, que eu vou ler. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente nesse lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram. E depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Este templo que leva o meu nome torna-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Começando de trás para frente nesse texto, para mim até não esquecer, lembra você dessa expressão covil de salteadores, nessa NVI está covil de ladrões? É uma expressão que Jesus, 650 anos depois, aproximadamente depois, em Marcos 11, né? É isso, Marcos 11, 15 a 19, ele usa essa expressão de Jeremias para sua época, Jesus usa, e fala quando ele faz a purificação do templo. Lembra que Jesus fica indignado com aquela situação dos cambistas? E ele diz que eles tornaram a casa de oração, o templo de Jerusalém, um covil de salteadores, um covil de ladrões. Covil é um esconderijo, né? É o lugar que o bandido, o assaltante, o ladrão se esconde, sente-se completamente seguro e protegido ali, sai para fazer suas barbaridades e volta para o seu esconderijo. Tanto Jeremias, no texto aqui do capítulo 7, quanto Jesus no Evangelho de Marcos, estão denunciando a certa hipocrisia, ou estão denunciando certamente uma questão que Deus não tolera,
é tentar agradar a Deus como Deus da aliança, o Senhor Deus, mas continuar por outro lado, ou fragmentado. É como se metade do meu coração quisesse até se aproximar de Deus, mas a outra metade pertence ao Elcio, aos meus prazeres, a toda essa lista de que Jeremias levanta aqui. A, a minha vida, então, está como se dividida, como se fracionada. Não é todo o coração para Deus, é parte. Então Deus não aceita adoradores na sua aliança, no seu compromisso, a fé, um coração pela metade. Então, há algumas questões aqui para você e eu repensarmos hoje na nossa caminhada de fé do capítulo 7 de Jeremias, é que pela metade não tem como, não tem como. A primeira chamada de atenção é no versículo 1, esta palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: fique à porta do templo. Se há algum lugar sagrado para a fé do israelita, é o templo, né? Lugar onde Deus habita, morada de Deus, representativo da presença gloriosa do Deus santo, justo. Então, nessa reforma que Josias providenciou para o povo, existia um slogan ali. Você percebeu que no versículo 4, eles têm 4 vezes a palavra o templo do Senhor, o templo do Senhor. Jeremias faz questão de estar na porta do templo. A sua pregação, a sua fala divina, a palavra que ele ouve é clara. Você tem que ir lá no templo. Se ele pregava já na cidade, já estava pregando, anunciando nas ruas, mas agora é algo específico para ser falado junto à porta do templo, aonde as pessoas iam para adorar. O culto foi restabelecido. Não era um culto a imagens, a deuses estranhos. Era um culto a Deus, Deus Todo-Poderoso. Como diz no texto, o Senhor dos Exércitos. Aqui é o invocativo, né? E quando ele vai para o templo, e ele repete um slogan que estava na boca daquela cultura, das pessoas que iam lá, do israelita da época de Jeremias, da época do rei Josias, que é um rei temente a Deus. O templo do Senhor, o templo do Senhor. É uma denúncia que Deus deseja mudança na vida da gente, de dentro para fora. Aquela nação estava vivendo mudanças, e mudanças até boas e promissoras, só que na visão de Deus aquilo era apenas aparência. Parece que eles conseguiram e tentando reunir, agradar a Deus e agradar a todos os outros deuses. Ir para o templo adorar a Deus, mas ainda tinha um pezinho com Baal, com a injustiça social. Aqui diz de adultério, de viver para si mesmo, de estar corrompido, de ser cruel ao órfão, à viúva ou ao estrangeiro. Parece que nesse exato momento onde as coisas estavam muito melhores que antigamente, muitos melhores com o rei Josias nesse tempo do que antigamente, que as pessoas pensavam que estavam conseguindo agradar a 2 senhores. Não havia um senhorio completo de Deus na vida delas. E à medida que ele fala esse slogan, não é que Jeremias não tenha participado da reforma espiritual anos antes, no início do reinado do Josias, o rei Josias. A reforma foi bem-vinda. As transformações podem vir nos ritos, na religiosidade, na limpeza do templo, não há mais ídolos lá dentro, restituir o culto, as ordenanças, fazer os holocaustos, tudo aquilo que a lei de Moisés pedia. Mas eles estavam expressando o vocabulário certo, as atitudes externas certas, quem sabe cumprindo muito da lei, mas de uma forma cosmética ainda.
de uma forma que não agradava a Deus. De uma forma que, como eu li para você, aquilo que era casa do Senhor, para haver completa dedicação do coração a Deus, tornou-se um covil. E covil, como eu disse, é um lugar de segurança. Me parece que às vezes a nossa religiosidade nos dá a segurança de que nós estamos um pouco com o Senhor Jesus, um pouco estou com Deus, não, eu cumpro as minhas liturgias, eu cumpro as minhas obrigações, eu cumpro aquilo que se espera um pouco do meu comportamento mais espiritual, entre aspas. Tudo bem, parece que essa segurança, para os olhos humanos, há aprovação, há reconhecimento, há apreciação, há certo resposta social de que bom você tem a sua fé, que bom você parece ser religioso, você até ora, você até lê a Bíblia, você vai na igreja, vai na igreja batista e tal. Então, a princípio, isso é suficiente. Não, mas isto não é suficiente se não vier associado a um coração dedicado ao Senhor, sensível a transformações mais internas, que eu diria que são transformações relacionais. Segundo, são transformações afetivas. E antes de tudo, são transformações relacionais. O meu coração precisa ser completamente dedicado ao Senhor Deus. Mas isso é difícil de se reconhecer, no sentido de que é difícil eu falar para mim mesmo que eu estou sendo só um pouco dedicado a Deus, no sentido de compromisso, de lealdade, de senhorio de Jesus Cristo. No Novo Testamento, nós poderíamos chamar de que não só ter Jesus como alguém que eu admiro ou que pode salvar, mas ter Jesus como alguém que realmente governa a minha vida. A governança é o senhorio de Jesus na nossa vida. Por isso que Jesus é Senhor, Rei, soberano, Senhor dos exércitos. São expressões que você vai ver tanto em Jeremias quanto no Evangelho. Na continuidade, ele está no templo, denunciando que tudo aquilo que eles estavam fazendo, apesar de ter uma aparência inocente e boa, né, eles falavam a casa do Senhor, mas que Deus estava desagradado disso, porque Deus quer um relacionamento genuíno. Deus não quer que você seja tão perfeito no sentido de gabaritar um teste de matemática. Quando você estava no cursinho lá, marcava os xizinhos e gabaritar. A espera de Deus aqui, espero que isso fique claro no seu coração, neste encontro âncora, que não é ser perfeitozinho de fora para dentro. E não é ser assim, uma pessoa que esteja completamente destruída de qualquer fraqueza, que não peca mais. Não, a ideia aqui não é isso. A ideia aqui é integridade. É eu olhar para a minha vida e dizer, eu sou pecador, mas eu estou inteiramente indo no templo e lutando contra aquilo que ainda me prende. Seja a questão, como eu falei, afetivas, seja questões que eu luto de desejos, de pensamentos ou relacionais, mas eu estou no caminho completamente entregue ao Senhor Jesus. Essa é a pregação de Jeremias. Deus quer um povo que entre no seu templo de Jerusalém com o coração verdadeiramente honesto ali, trazendo tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim, trazendo luz e sombra, trazendo o ego e as suas fraquezas. Porque no altar de Deus, nesse templo, é claro que você entra diante de Deus com os seus pecados, mas ali você é perdoado pelo sacrifício do animal. O sacerdote fazia esse serviço de mediação. Você saía do templo, além de adorar, de encontrado, perdoado. As suas culpas ficavam naquele animal, porque o sangue purifica os pecados. Por isso que o sangue de Jesus purifica os seus e os meus pecados. O que Deus pede de nós hoje, como Jesus também pregou lá em Marcos, para aqueles religiosos que viviam no templo,
que não tem a sua segurança no covil, não transforma o encontro com Deus com um lugar de segurança no sentido assim que eu agrado a Deus, mas agrado a mim mesmo. Não há possibilidade de servir a Deus e ao mundo, de servir a Deus e querer fazer as minhas escolhas servindo o ego pecaminoso caído. Não há a mínima possibilidade de servir a Deus parcialmente. Você precisa perceber no seu coração, olhando de dentro para fora, que Jesus está ali. E a tua oração é: Senhor, reina em mim hoje. Reina no meu coração. Eu ainda sou pecador. Veja, não é questão de exatidão de ações externas e só de conduta, de falar as coisas certas. É saber que eu posso estar diante de ti plenamente e sou amado e aceito. E luto contra as minhas tendências do mal. Luto contra a carne. Luto contra os valores do mundo. Luto contra as ciladas do diabo. Luto com qualquer coisa que se oponha à governança de Deus. Mas que eu sou completamente de Jesus, eu sou. Essa é a sua oração, esse encontro. Essa é a sua âncora, a sua segurança, a sua esperança. Eu não preciso gabaritar na fé um teste dificílimo de matemática, mas eu preciso ter certeza que eu estou integralmente solto na mão de Deus. Mente, alma e coração. Tudo que sou e tenho, Senhor, é teu. Como Davi cantava e orava nos salmos. O Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é a minha porção. São expressões que Davi... O Senhor é a minha herança. O Senhor é o que tem de melhor. Então eu sou totalmente dele. E Davi entregava-se com tudo que ele tinha. Todas as partes de suas qualidades e suas fraquezas. Integralmente da mão de Deus. A pessoa que sabe que está integralmente na mão de Deus, sabe que Deus a acolhe e aceita, mesmo que esteja lutando contra o mal, contra o pecado. O fraco, nas mãos de Deus, é alguém perdoado e aceito. Crê você nisso, creia nisso. Você é aceito como você é. Só não pode ter uma vida dupla, e esse povo estava tendo duplicidade de conduta, duplicidade religiosa, duplicidade afetiva, duplicidade relacional. Eles conseguiam ficar seguros, o covil de salteadores, dessa expressão, eles estavam seguros porque fazendo aquelas coisas no templo, eles garantiam certa proteção contra os inimigos e que Deus não estaria irado com eles, mas enganaram-se porque a pregação de Jeremias é o contrário. Deus está trazendo à tona, tirando a máscara, dizendo: olha, vocês pensam que estão seguros, vocês pensam que podem continuar levando a vida nessa duplicidade, E eu acho que eles tinham uma duplicidade até não consciente aqui. Me parece que eles tinham uma vida que está sendo denunciada pelo profeta Jeremias, porque os pecados que eles são denunciados aqui, alguns são claríssimos, outros não. O que ele diz no versículo 4? Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem. Como eu falei, esse é o templo do Senhor. Não era para confiar nisso. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta, suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, não oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente nesse lugar, não seguirem outros deuses, então eu os farei habitar neste lugar. Deus está dando uma oportunidade de arrependimento ao denunciar através do profeta essa conduta dupla deles. Vocês pensam, versículo 9, que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome?
Não dá. Alguns desses pecados ou dessas condutas aqui são extravagantes, né? Como é que eu posso servir ao único Deus do Êxodo, né? Do 10 mandamentos e depois na minha vida pessoal ser injusto ou sacrificar lá embaixo de uma árvore incenso a Baal e dizer, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo no final, Deus não, Deus é bom e vai conseguir não me corrigir, vai deixar a gente com o povo de Deus seguro, nada vai nos acontecer. Eles erraram porque, à medida que eles ouviam essa pregação, eles não reconheciam os erros e os pecados. E eu vou ler agora, talvez, passar do 7, que é uma pregação, e vou levar você para um dos textos bem conhecidos de Jeremias, que é a figura da árvore, né? A árvore está no 17, o oleiro está no 18. Então eu vou ler aqui agora Jeremias 17. Jeremias 17 é um texto muito pregado, né? Assim, desses 52 capítulos, tem alguns textos de Jeremias que você vai ver que geralmente existe livro, existe material. Então, o capítulo 17 de Jeremias, principalmente a partir do verso final do 4, diz assim, 5, vou ler. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como uma árvore no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará em lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Essa metáfora da árvore, que é o homem que confia em Deus, diferente do homem que confia em outras forças, que é igual a Jeremias 2, aquele que toma da água da vida, né, da fontes da água, ou aquele que cava poços ou cisternas rachadas, rotas. Essa linguagem de Jeremias está querendo mostrar que o povo de Israel deveria ser a pessoa que confia só em Deus. Entende isso? Tua esperança é plenamente em Deus, depois que Deus levante os outros recursos. A sua vida pertence somente a uma pessoa, que é Senhor, governança, vontade, seja feita de Jesus. E quando Jeremias está agora no capítulo 17 usando essa linguagem, é forte a expressão maldito aquele que confia nos homens, porque ele é como um arbusto no deserto, vai secar. Não vive ninguém no deserto. Não há praticamente vida nesse deserto. Essa é a linguagem aqui. Tudo está seco, tudo é temeroso, tudo é precário, né? Então, quando você tem esse simbolismo do deserto e você confiando em si mesmo, confiando nos recursos só e faz da tua fonte de água viva, a confiança aqui, a fé no outro, nas pessoas, nos sistemas, na religiosidade aparente. Religiosidade é algo perigoso, é um covil de salteadores. Veja, a pregação de Jeremias no 7 é forte porque ele está dentro do sistema mais precioso, que é a lei e o tempo. Está denunciando que aquilo não basta se não houver confiança plena, se não houver entrega genuína, se não houver um relacionamento verdadeiro entre você, entre eu e Deus, você e Deus, nós e Jesus. Maldito porque acaba morrendo
porque acaba decepcionado, porque acaba sozinho. E é o que aconteceu com Judá, porque você vai percebendo que eles vão tendo pregação após pregação, profecia após profecia, visão após visão que o profeta vai revelando, confronto após confronto, e eles vão tornando-se duros com essa palavra. Mas ser maldito é o homem, e lembra muito, né, a árvore como vida. A árvore como vida, você lembra do Salmo 1, certo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho do cara. Mas é como, né? Quando tem mas é como, você já cai na metáfora e ali você entrega-se para imaginar. É como uma árvore estável, né? Tá perto da água. A água, essa árvore do Salmo 1 é a árvore de Jeremias 17. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. É como uma árvore plantada junto às águas. Árvore plantada junto às águas. Segundo princípio para você aqui, porque confia em Deus, é uma árvore estável. Sua raiz vai aprofundando em busca desse córrego, dessa nascente, dessa alimentação que é a vida dessa árvore, é a água. É uma árvore plantada, estável. Ela tem vida porque tem água. E que estende as suas raízes para o ribeiro. A árvore plantada estável. Ela não temerá quando chegar o calor. O calor tem chego para todos nós. Aqui calor, o sol, o deserto representa, na vida de Jeremias e do povo e a nossa como cristãos, sempre a sequidão, sempre haverá provação, tribulação. Chega aqui o calor forte. Ela não temerá. Só não vai temer a vida, só não vai temer as provas. Você e eu só poderemos permanecer. A árvore é estável porque ela tem raízes e ela permanece viva porque ela depende do Senhor Jesus, da água, água viva. E quando vier a provação, podemos balançar, podemos até nos achar, às vezes, sentir os nossos sentimentos e dizer que eu estou abalado ao chão, mas seremos erguidos, seremos acolhidos, seremos levantados. Então não preciso viver no medo. O medo produz tormentos, o medo produz doença. Todos temos medo, mas em meio à sequidão do calor, eu preciso me reorientar, entender. Eu estou plantado junto a Jesus, que é a água. Eu tenho água para esse calor forte. Eu tenho vida nesse ambiente inóspito de provação. Você e eu confiamos em Jesus, nós seremos sustentados. É provado, vai ser. Oposição vai ter. Mas, puxa, não preciso viver sob o clima do medo. Não preciso viver sob a desconfiança. Não preciso estar oprimido pela ansiedade. Ao me ver ansioso, ao me ver temendo, ao me ver frustrado, ao me ver com as coisas muito pesadas, então eu posso dizer, Senhor Jesus, vem para perto, dá-me o seu socorro, dá-me da sua água, dá-me da sua força, ânimo e da sua coragem para atravessar o calor. Esse é o simbolismo aqui, não é que não vai balançar, não é que o vento não vai soprar, mas você vai atravessar. Não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Vai ter seca, vai ter o calor, mas não deixará de dar fruto. Essa é outra característica da pessoa que confia e integralmente, né, talvez a palavra assim,
certo é dizer completamente entregue, ou está totalmente dedicada nas mãos de Jesus, ela frutifica, né? É uma árvore frondosa, é uma árvore alimentada, é uma árvore que as folhas estão verdes, impressionante nessa imagem, e que vai dar fruto no momento adequado, no momento certo, conforme a sua graça de Deus, você vai frutificar, você vai atravessar, você vai olhar algumas experiências da sua vida e vai dizer: ali esteve o Senhor Jesus me abraçando e me carregando no colo, porque senão não conseguiria. E finalmente quero terminar essa questão de que a nossa aliança com Deus, como Deus quer para o povo dele, tem que ser integral, confiança completa só nele, exclusivamente em Jesus e mais ninguém. É que existe uma advertência que, além dessa metáfora da árvore que vai ser um arbusto seco e a árvore frondosa, a árvore estável, a árvore frutífera, que é o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E o coração na Bíblia, alguns autores dizem que é uma das palavras mais presentes no Antigo e no Novo Testamento, sempre se referindo ao centro do ser, onde se toma as decisões, o centro da personalidade humana hoje, onde está a razão, os sentimentos, pensamentos, a fonte, né, da onde procedem as decisões. Por isso que diz, né, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Salomão diz isso. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo. Não confie só nos seus anseios, nos seus desejos, na sua própria avaliação, na sua própria autocorreção, autodesenvolvimento, porque o coração tem as suas anuâncias, os seus labirintos. Ele é um coração caído pelo pecado. Ele é perigoso. A sua doença é incurável, porque é um coração pecador. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí tem uma resposta. Eu sou o Senhor que conhece, né, que sonda o coração. O Senhor que examina a mente para recompensar de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. O Deus dessa nação de Israel, chamada agora tribo de Judá, da cidade de Jerusalém, do templo de Jerusalém, da vida de Jeremias, da vida do rei Josias, de toda essa circunstância que nós estamos vendo aqui no âncora, é o Deus que olha para o seu e o meu coração. O que Deus vê ao olhar o meu coração? Bom, Ele sabe que Ele vai ver tudo. Ele examina, Ele sonda, a palavra é sondar, examinar, tem os detalhes, as nuances, é um raio-x completo. Ele vê tudo. E quando Ele me olha, Ele me vê que eu sou integralmente dele, mas vê também as minhas fraquezas, meus pecados, vê as minhas emoções, vê a minha fragilidade, minha humanidade, como vê a sua. Não se preocupe com isso. Isso é bênção nesse texto. Porque já que eu não posso olhar para mim e me terapeutizar, não existe alguém que se cura a si mesmo, não tem quem tenha um olhar para dentro de si completo. Nós precisamos, às vezes, dos outros para nos ouvir e dizer: Ei, Elcio, esse teu pensamento, você está indo muito para cá. Então, às vezes, uma grande amizade é terapêutica nesse sentido, porque é um espelho e diz assim que nós estamos fantasiando, nos enganando, nos iludindo, nos racionalizando. Então, às vezes a conversa íntima já é produtiva nesse sentido, mas quando Deus vê o nosso coração é muito mais que isso. Porque quando Deus examina o nosso coração e olha que vê qualidades e fraquezas, mas percebe que a nossa confiança, a nossa fé está no Filho Jesus Cristo, nós somos completamente aceitos, amados, perdoados, salvos e habitados por Deus através do seu Santo Espírito. Então esse olhar de Deus, ele pode ser para algumas pessoas só temeroso. Ai meu Deus, ele vai ver que aqui, colar eu estou ainda, sou uma criança, eu preciso mudar. As pessoas podem ter uma certa perseguição nesse olhar divino. Para mim, se você é a árvore
plantada junto a Jesus, que é a fonte da água viva, e você bebe dele, e como Deus olhando para Jesus nos aceita, então esse olhar de Deus é bem-vindo. Convida assim, olha mesmo, Senhor, examina mesmo a minha mente, a minha alma, vê se há aquilo que te desagrada. E com certeza, na tua companhia, eu vou me corrigindo no caminho da fé. É a santificação. Desse olhar é todo bem-vindo. Não preciso me esconder, porque o Senhor vê o meu coração. E o meu coração não é confiável, no sentido de conseguir ver todas as coisas. Recompensa a cada um de acordo com a conduta e de acordo com as suas obras. O Deus que olha o coração é um Deus que retribui no sentido de dar a graça, de dar o perdão em Jesus, de dar a companhia no seu bom Espírito, o Espírito Santo. De nos dar amigos e irmãos para andarmos juntos e examinando o coração. Nada é mais importante para Deus do que o coração seja completamente de Jesus. Entregue, doado, consagrado. Aí podemos falar como no 7, templo do Senhor, diz, não, eu estou na presença do Senhor com tudo que eu sou. Não é uma coisa dividida, é uma coisa integral, unida, completamente unida. E todas as bênçãos que Jesus nos deu na sua ressurreição, morte e ressurreição, são herança para mim. Então que essa palavra chegue ao seu coração e possa trazer, como temos falado aqui cada encontro, esperança, porque Deus nos vê com os olhos da graça do seu Filho Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso, inclusive a recompensa de pertencer a Ele. Que essa palavra, então, nos traga nesse momento o ânimo para continuarmos no caminho. Vamos orar? Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus, porque nos dá o direito de pertencermos ao Pai e termos a presença do Espírito no nosso coração. Senhor, você sabe que o meu coração é frágil, pecador, mas eu me entreguei um dia a Ti há muitos anos atrás. E posso hoje, Senhor, dizer com meus irmãos que estamos aqui nesse texto, como é bom pertencer ao Senhor, como é bom saber que o Senhor trata as nossas vidas, que o Senhor faz com que o nosso coração amadureça, deixando para trás muitas coisas que temos luta, Senhor, deixando para trás muitas coisas que desagradam, mas nós podemos olhar e ver que pertencer a Jesus é o melhor que temos nessa vida, Senhor. Nos ajude a continuar no caminho. Não permita que o nosso coração nos engane e não permita que nossa vida seja dividida, mas que seja integralmente. Tudo é teu, pertencente a ti, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, semana que vem continuamos em Jeremias.